E aí, gurizada, tudo alas? Eu sou o professor Maurício Hoff. Vamos para mais uma aula de matemática agora sobre trigonometria. Vamos relembrar um pouquinho lá do ensino fundamental do oitavo, nono ano sobre os triângulos. Se eu tenho um triângulo retângulo, ele é retângulo porque ele tem um ângulo reto, quer dizer então que essa retinha que está oposta ao ângulo reto a gente vai chamar de hipotenusa. Os outros dois são catetos, e os catetos vão depender do ângulo em questão. Nesse caso aqui eu pus o alfa aqui embaixo, mas poderia estar em cima, tanto faz. Depois a gente vai ver as relações que existem entre eles. Sendo meu alfa aqui, ó, o cateto oposto vai ser aquela retinha que está oposta ao ângulo alfa, está de frente. Nesse caso aqui é o B. A retinha que sobrou é o C, a gente chama de cateto adjacente. Vamos ver, ó, tem a relação de seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui o cateto oposto do meu alfa é o B. E a hipotenusa é o A, tá ali, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse é o meu seno. O cosseno eu tenho do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, o meu cateto adjacente é o C e a minha hipotenusa é o A. E a tangente sai do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza até aqui? Ó, cateto oposto vai ser o B sobre o cateto adjacente, que é o C. Beleza? A partir dessas aqui nós teremos as nossas razões trigonométricas inversas. Vamos lá, o primeiro caso, a partir do seno, eu vou ter a cossecante. Então aqui, ó, a razão inversa do seno vai ser a cossecante. E uma cossecante eu vou tirar o inverso do seno. Então vai ser 1 sobre o seno do alfa. Eu tenho a cossecante. O cosseno, a razão trigonométrica inversa vai ser a secante. A secante, então, vai ser o inverso do cosseno. E para terminar, a cotangente vai ser o inverso da tangente do ângulo, beleza? Resumindo então, a secante vai ser o inverso do cosseno, a cossecante vai ser o inverso do seno e a cotangente vai ser o inverso da tangente. Identidades trigonométricas. Nós temos a identidade trigonométrica fundamental que a gente deduziu através de Pitágoras, que é o quê? O seno do alfa ao quadrado mais o cosseno do alfa ao quadrado vai sempre dar 1, beleza? Isso aí, ó. Sendo que o alfa aqui, ó, pode ser qualquer ângulo que a gente tiver dentro do triângulo, beleza? E assim, outra identidade trigonométrica que a gente tem é a da tangente. A tangente do alfa a gente obtém através do seno do alfa dividido pelo cosseno do alfa, beleza? Tem que saber essas identidades trigonométricas fundamentais. Tem que saber. Valeu! Seno, cosseno e tangente são valores independentes entre si, mas estritamente relacionados. A partir de qualquer um dos valores, eu consigo obter o outro. Para isso, basta reconhecer o quadrante que o arco se encontra. Vamos ver agora os ângulos complementares. Como vocês já devem ter visto no ensino fundamental, um triângulo ou qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos resulta em 180 graus. No caso do triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, então os outros dois ângulos, nesse caso aqui alfa e beta, juntos precisam resultar 90 graus também. Para quê? Para que junto com o ângulo reto de 90 graus eu tenho 180 graus do triângulo. Nesse caso, eles são complementares um do outro. Se eu vier a partir do alfa, eu vou ter o seno, vai ser o cateto oposto, que neste caso é o B, sobre a hipotenusa, que não muda. Neste triângulo vai ser A. Independente de eu estar olhando por alfa ou por beta, a hipotenusa nunca vai mudar, ela sempre vai ser o A. Então o seno vai ser B sobre A, porque vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente, C, sobre a hipotenusa, sobre A.
E a tangente vai ser o cateto oposto, B, sobre o cateto adjacente, C. Beleza. Essas são as relações trigonométricas a partir do alfa. Vamos ver agora a partir do beta. A partir do beta, o meu seno... Ó, agora eu tenho que olhar o beta. Esquece o alfa, como se o alfa não existisse. Vou ver o beta. A partir do beta, o meu seno vai ser cateto oposto, C, sobre a hipotenusa, A. Beleza? O cosseno vai ser o cateto adjacente, B, sobre a hipotenusa, que é A. Tá ali. E a tangente vai ser o cateto oposto, C, sobre o cateto adjacente, B. Tá ali. Fiz as relações. O que eu posso concluir a partir disso? Nos ângulos complementares eu vou ter, ó, que o seno de um deles vai ser o cosseno do outro. Beleza? Então, seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta. Isso sempre vai acontecer. Essa relação. O cosseno de um vai ser o seno do outro. Então, eu vou ter que o cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta. E a tangente vai ser o inverso uma da outra. Tá vendo que aqui o numerador é o B? Lá o denominador é o B. Aqui o denominador é o C e lá o numerador é o C. É uma inversa da outra. Então, a relação da tangente de alfa vai ser igual a cotangente, que é o inverso da tangente. Cotangente do beta, beleza? Essas são as relações que a gente pode tirar dos triângulos. Tá aí, ó. E serve para circunferências também, porque nas circunferências a gente vai fazer relações dos triângulos dentro de cada quadrante. Valeu! Para ficar um pouco mais claro o que eu falei anteriormente, vamos ver a partir de um exemplo com ângulos e não com letras gregas. Se eu tiver nesse triângulo retângulo, não está numa proporção boa, mas só para exemplificar. Esse ângulo aqui é o meu ângulo reto, então a minha hipotenusa está aqui, né? A partir deste ângulo de 20 graus, que era o meu antigo alfa, eu vou ter que o cateto oposto está aqui, o B, e o cateto adjacente é o C. Se eu tenho um ângulo de 90 e tenho um ângulo de 20, esse ângulo aqui em cima, quanto que ele tem que valer? Se toda a soma do triângulo precisa dar 180 graus. Eu já tenho um de 90 e tenho um de 20. Então, obrigatoriamente, esse ângulo aqui tem que ser complementar, né? Tá ali, ó, 70 graus. Um complementa o outro. Tá? Então, 20 mais 70 dá 90, mais os 90 dá os 180. Quer dizer que um é o complementar do outro. Vamos ver as relações, então, nesse caso. Ó. Seno vai ser igual a do 20. Vamos botar aqui, ó, seno de 20 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Cosseno de 20 graus vai ser igual a cateto adjacente do 20 graus, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. E o tangente do 20 graus vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o C. Está ali as relações do 20. Agora vamos fazer como a gente aprendeu anteriormente. O seno, o cosseno e o tangente do complementar, que nesse caso aqui vai ser 70 graus. 70 graus e 70 graus. Nesse caso aqui, ó, o seno do 70 não vai ser o cosseno do 20, então o cosseno do 20 é C sobre A, tá ali, C sobre A. Vamos ver se está certo. Cosseno de 70 teria que ser o cateto... o seno, desculpa, de 70 teria que ser o cateto oposto, C sobre a hipotenusa, tá ali. Quero o cosseno do 20. Agora, o cosseno do 70 tem que ser o seno do 20. Então, vai ser o B sobre o A. E a tangente do 70, se a tangente do 20 é B sobre C, a tangente do 70 tem que ser o inverso. Então vai ser C sobre B. Será que é? Tangente do 70, cateto oposto sobre cateto adjacente, C sobre B. Isso aí, certinho. Beleza? Olha só, outras identidades trigonométricas importantes que precisamos saber. Relações aqui, ó. 1 mais uma cotangente ao quadrado resulta na cossecante ao quadrado. Tem que saber isso aí. 1 mais tangente do ângulo alfa, qualquer ao quadrado, é igual ao secante desse mesmo ângulo alfa ao quadrado. Tem que saber essas outras identidades trigonométricas. Essas duas aqui, ó, são fundamentais na resolução dos problemas. De novo, então, 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Beleza? Olha o exemplo aí, gurizada. Primeiro exemplo prático. Eu tenho um ângulo alfa agudo qualquer, não está me dizendo qual ângulo é esse, só me diz que o seno dele é 1/3. Vamos calcular o cosseno dele.
Vamos usar a nossa primeira identidade trigonométrica, aquela fundamental que eu falei. Primeira identidade trigonométrica fundamental, que é o quê? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que dar 1. Eu tenho cosseno aqui, ó? Não, não tenho. Mas eu tenho o seno. Então, a partir do seno, eu vou conseguir descobrir o cosseno. Lembra que eu falei antes que todas essas relações, seno, cosseno e tangente, são independentes, mas elas têm fatores em comum entre si, que se eu consigo descobrir, se eu tenho uma, eu consigo descobrir as outras, através do quê? Das identidades trigonométricas. E a primeira que eu vou usar é essa, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que dar 1. Nesse caso aqui eu tenho que o seno é 1/3, vamos lá, 1/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado resulta em 1, beleza? Vamos lá. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3, 9, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Passo 1/9 para lá, ele vai mudar de lado igual, fica menos. Cosseno ao quadrado igual a 1 menos 1/9. Como juntos aqui, ó, MMC. Se tu não sabe fazer MMC, olha a nossa primeira aula do canal, que é sobre MMC. Tem uma musiquinha bem legal lá. Cosseno ao quadrado, vou fazer o MMC aqui, de 1 e 9 é 9, divide embaixo, multiplica em cima, 9 dividido por 1 é 9, vezes 1 é 9, 9 dividido por 9 é 1, vezes menos 1 é menos 1, cosseno ao quadrado vai ser igual a 9 menos 1, 8/9. O quadrado vai para lá e vira raiz, cosseno igual a raiz quadrada de 8/9, não dá para tirar a raiz do 8, mas dá para tirar do 9. Então, cosseno vai ser igual a raiz do 8 sobre 3, que é a raiz de 9. Dá para fatorar o 8 aqui e reduzir um pouco o seu valor dentro da raiz. Vamos ver. O 8 fatorado aqui, varinha, dividido por 2, dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1, dá 2 ao cubo. Joga esse 2 ao cubo aqui no lugar do 8. Então, cosseno poderia ser essa resposta aqui, gurizada. Raiz de 8 sobre 3, mas pode aparecer de outra forma. É isso que eu estou mostrando. Raiz de 2 ao cubo sobre 3. Por que 2 ao cubo? Porque 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Aqui, ó, eu posso tirar de dentro da raiz. Por quê? Cosseno vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 na 1, né? Que dá o 2 ao cubo sobre 3. Então, esse 2 ao quadrado sai, então fica 2 raiz de 2 sobre 3. Pode aparecer assim a resposta, ó. Esses dois valores aqui são iguais. Raiz de 8 sobre 3 ou 2 raiz de 2 sobre 3. Beleza? Então, tem o cosseno aqui, ó. Tá feito cosseno. Descobri. Valeu! Outro exemplo aí, gurizada. Eu tenho um ângulo alfa ali que eu não sei, mas ele é agudo. E ele me dá o cosseno valendo 1/4. Quer que eu descubra a cossecante e a tangente. Vamos lá, primeira coisa. As razões inversas a gente deixa por último. Vamos primeiro descobrir seno, cosseno e tangente. Faço uma listinha. Seno, não sei. Cosseno, 1/4. E tangente. Não sei. Mas a partir do cosseno valendo 1/4, eu consigo descobrir o seno e a tangente. Vamos lá. Como é que eu descubro o seno? O seno eu posso descobrir através de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai ter que dar 1. Vamos lá. O seno não tem. Vamos manter ali seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. 1/4 ao quadrado. Isso aqui tem que resultar em 1. Vamos lá. Seno ao quadrado mais 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4, 16, igual a 1. Beleza? Vamos passar o 1 16avos para o outro lado. Então, aqui nesse caso vai ficar o quê? Seno ao quadrado é igual a 1. O 1 16avos vai para o outro lado, menos 1 16avos. Para juntar, MMC. Olha a primeira aulinha lá, ó, tem a musiquinha do MMC. Vamos fazer aqui, o MMC de 1 e 16 é 16, divide embaixo, multiplica em cima. 16 dividido por 1 é 16, vezes 1, 16. 16 dividido por 16, 1, vezes menos 1, menos 1. Tá ali. Seno ao quadrado vai ser igual a 16 menos 1, 15 16avos. Tira a raiz quadrada, seno vai ser igual a raiz quadrada de 15 sobre 16. O 16 tem raiz. E o 15 não. Então, deixa o 15 na raiz. 15 sobre 4. Tá ali, ó. Ó, descobri o seno, então, ó. 15 quartos. Raiz de 15 sobre 4. Tá ali.
Vamos descobrir a tangente. Como é que eu posso descobrir a tangente? A tangente sai da outra relação fundamental, que é seno sobre cosseno. Eu tenho seno e eu já tenho cosseno também. Ó. Acabei de descobrir o seno e o cosseno eu já tinha. Posso fazer essa divisão aqui. Ó. Então, a minha tangente vai sair do quê? Do seno. Quem é o seno? Raiz de 15 sobre 4, dividido pelo cosseno que eu já tinha, 1/4. 1/4. Assim, ó, assim é feio, vamos escrever por extenso. Então, a tangente vai sair do quê? Raiz de 15 sobre 4, dividido por 1/4. Divisão de frações, transforma o dividido em vezes e inverte a segunda fração. Então, a tangente vai ser o quê? Raiz de 15 sobre 4 vezes 4 inteiros. Ó, simplifica os 4. O raiz de 15 vezes 1 dá raiz de 15. E 1 vezes 1, 1. Não preciso botar 1 embaixo, está ali. A tangente é raiz de 15. Olha só, então já descobri. Apaga aqui, raiz de 15. Raiz de 15, beleza? Olha só, mas eu quero a cossecante. A cossecante é o inverso do seno. Quem é o meu seno? Raiz de 15 sobre 4. Vem cá comigo no cantinho. Se o seno é raiz de 15 sobre 4, a minha cossecante, cossec, vai ser igual ao quê? A raiz de 15 sobre 4 e invertido. Vamos apagar para ter espaço para fazer. Aí, ó. A minha cossecante, cossec. A cossecante vai ser 1 sobre seno. Vamos resolver aqui. Então, vai ser cossec. Vai ser igual a 1 sobre o seno. Seno é raiz de 15 sobre 4. A minha cossec vai ser igual a 1 dividido por raiz de 15 sobre 4. A minha cossec vai ser igual a 1 vezes 4 sobre raiz de 15. Lembra? Ó, dividido transforma em vezes, inverte a segunda fração. Bota 1 aqui embaixo e multiplica. A minha cossec vai ser igual a 1 vezes 4 é 4 e raiz de 15 vezes 1 é raiz de 15. Opa! Não pode dar raiz embaixo, precisa racionalizar. Vamos racionalizar a raiz de 15, multiplica a raiz de 15 por raiz de 15. Cossec vai ser igual a 4 vezes raiz de 15, 4 raiz de 15. E raiz de 15 vezes raiz de 15 é raiz de 15 ao quadrado. Raiz de 15 ao quadrado, corto o quadrado com a raiz. A minha cossecante vai ser igual a 4 raiz de 15 sobre 15. Beleza? Então, eu tinha o cosseno 1/4. Queria o cossecante, a tangente. Para descobrir a tangente, eu precisava descobrir o seno. Para a gente descobrir o seno, a gente usou a primeira relação fundamental, que era o quê? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado precisa dar 1. Resolvendo isso, a gente descobriu que o seno é raiz de 15 sobre 4. Então, eu tinha o cosseno e o seno. Com isso, eu consegui descobrir a tangente, que é o que pedia. Como? Tangente igual a seno dividido por cosseno. Resolvi e descobri a tangente, deu raiz de 15. Agora, com esses valores, para descobrir a cossecante, eu só precisava saber ou me lembrar. A cossecante era o inverso de seno, cosseno ou de tangente. A cossecante é o inverso do seno. Está aqui o inverso do seno. Resolvi, racionalizei porque deu raiz embaixo e cheguei à conclusão que a cossecante é 4 raiz de 15 sobre 15. Beleza?